A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Nós precisamos entender um conceito bíblico muito importante. E o conceito é: não foi a sua própria força. Repito, não foi a sua própria força. Nós vamos analisar Juízes, capítulo 7, que fala de Gideão. O texto bíblico diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Outra tradução diz: O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se gloriará diante de mim, dizendo: Se libertou por sua própria força. Eu aprendo aqui uma instrução que é libertadora, poderosa e decisiva, que nós não podemos confiar na nossa própria força, e aprendo mais, que Deus não faz enquanto eu achar que eu consigo fazer com a minha própria força. Foi isso que Deus fez com Gideão, e assim é um princípio que Deus também faz com a gente. Em qualquer área da nossa vida, em qualquer área, no ministério, na família, na libertação contra um pecado, na necessidade de uma bênção, de um recurso, em situações de trabalho ou em qualquer outra área, enquanto em necessidade de emprego, enfim, em todas as áreas. Enquanto a gente achar que o nosso próprio braço consegue, que a nossa própria força consegue, que a nossa maneira de pregar basta, que o nosso currículo é bom, ou que o nosso carro resolve, ou que, enfim, que o nosso dinheiro é suficiente, que nós temos os contatos e as pessoas certas, enfim. Isso são exemplos de colocar a confiança no nosso próprio braço. Eu vejo aqui com muita clareza. Enquanto a gente confia nisso, Deus não faz. A intervenção de Deus acontece exatamente logo após o esvaziamento, que é nós perceber que a gente não consegue sozinho. Deus fez assim com Gideão. O povo que estava junto com Gideão era muito grande, e Deus disse que não daria a vitória nesse formato para que o povo não achasse que foi o seu próprio braço. Não é que Deus não quer nos dar vitória, mas existe um formato e um modo onde Deus quer nos gloriar, quer nos abençoar e quer intervir na nossa vida. E esse modo é quando nós estivermos vazios da nossa própria autoconfiança, nos nossos próprios recursos e na nossa força. Deus interviu em Gideão assim que ele não tinha mais todo o recurso e que ele não confiava mais no seu próprio braço. Foi o próprio Deus que pediu que o exército de Gideão fosse reduzido para que Israel não confiasse em si mesmo. E esse princípio vale para nós. Deus também fez assim com Josafá. A gente lembra, Josafá foi um rei muito importante, segundo a Bíblia, com muitos atos aprovados diante de Deus. E certa vez aconteceu também um episódio muito parecido, onde Deus somente fez na vida de Josafá porque ele não confiava na sua própria força. E Deus fez assim também com muitos reis ao longo de todo o texto bíblico, que Deus não fazia quando eles confiavam na sua própria força, na sua própria astúcia, no seu próprio exército, na sua própria inteligência, mas então Deus fazia somente quando eles não tinham essa autoconfiança em si mesmos, ou seja, quando eles estavam num completo estado de dependência. Esse é um princípio bíblico que aparece com muita clareza ao longo de todo o Antigo Testamento, principalmente entre os reis e entre os juízes. Que essa palavra possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Seja transformado poderosamente por meio da palavra. Amém? Se esse vídeo te edificou, também curta e compartilhe. Graça e paz do nosso Senhor Jesus.